Caros amigos, nós partimos nessa homilia da frase que está na oração coleta desse dia do 11º domingo do tempo comum. Ó Deus, força dos que esperam em vós, sede favorável ao nosso apelo. É tão difícil e delicado falar de esperança, mas é precisamente de esperança que nós vamos falar hoje. Somos peregrinos da esperança. Com essa frase, o Papa Francisco quis, ao convocar para o ano de 2025, o Ano Santo, fazer-nos olhar para o Verbo de Deus encarnado no ventre da Virgem Maria, e olhar para esse Verbo de Deus encarnado na Virgem Maria como fonte da esperança que nos anima no caminho da vida. Ele escolhe justamente o tema da peregrinação na esperança para inspirar as celebrações jubilares. Nós não só olhamos para o passado, caminhamos a esperança, um olhar fixo na meta, que é o próprio Jesus, que é o Senhor. A liturgia desse 11º domingo do tempo comum fala-nos precisamente da esperança. Lembra-nos que Deus é o Senhor da história e que nos garante que Ele nunca deixará de acompanhar os seus filhos na sua peregrinação pela terra. Ele só tem um objetivo: conduzir-nos ao encontro da vida plena e definitiva, da felicidade sem fim, que consiste em agradar a Deus com o querer e o agir, com as intenções e as obras. Meus irmãos, a coleta desse domingo apareceu pela primeira vez no Sacramentário Gelasiano, que era um missal dos mais antigos da Igreja Católica Romana, e depois foi retomada sem modificações no Sacramentário Gelonense, no Missal Tridentino e finalmente com um leve retoque no Missal de Paulo VI, que é o que nós usamos atualmente. Trata-se de uma oração que sempre esteve presente nas sucessivas reformas do Missal, embora em ocasiões diferentes do ano litúrgico. Em um Missal aparece no tempo da pós-Pentecostes, no tempo da Páscoa, e outros no tempo comum, como esse do Missal atual, do Missal com o qual nós celebramos e que foi recentemente retraduzido pela Conferência dos Bispos do Brasil. Essa oração é uma pérola da tradição litúrgica católica. A Igreja orante, reconhecendo em Deus a fortaleza dos que nele esperam e na fragilidade humana a permanente insuficiência da natureza humana decaída, reconhece a necessidade do socorro da graça divina, suplica o socorro da graça divina para que tanto nas ações como no querer da humana criatura agradem a Deus. Esta oração é a semente da esperança que corrobora os dias do homem na terra para torná-lo apto para a vida eterna em Deus. Nos torna aptos para o céu. O tema da graça de Deus exige um equilíbrio que é próprio da fé católica. A oração, ao afirmar a necessidade da graça para a salvação, não deixa de lembrar que a graça supõe a natureza e a assume, elevando-a. A correspondência ao favor de Deus, que é a graça, com as obras da fé que opera pela caridade, dá o justo lugar ao agir humano na obra da redenção. Com efeito, como diz o Papa Bento XVI com clareza, não obstante exige a nossa colaboração, o reino de Deus é antes de tudo um dom do Senhor, graça que precede o homem e as suas obras. Mas não se dispensa o homem das obras quando o Senhor dá a sua graça. Nesta oração suplicamos ainda a unidade prática entre o querer e o agir para agradar a Deus com a sinceridade das intenções e com a verdade da nossa vida expressa nas obras de fé, daquela fé que opera pela caridade, como dizíamos há pouco. A semente do Evangelho já está plantada em nossas vidas. É preciso dar incremento à esperança daqueles que em Deus colocam a sua confiança. Na mesa da palavra, nesta Santa Liturgia, os dois trechos de Ezequiel e de Marcos estão estreitamente ligados entre si pelas imagens que empregam. Imagem do crescimento, da planta e da semente. Bem como pelo tema doutrinal, o crescimento milagroso do reino de Deus e a sua extensão sem limites. Papa Francisco, comentando na oração do Ângelus, esse crescimento do reino de Deus, diz que a semente é pequenina, ínfima, muito pequena, e que, plantada a semente, nós não vemos como as coisas acontecem, só Deus sabe o que acontece, e a semente germina, vai dar um ramo, vai dar uma árvore, e depois vai dar suas flores, vai dar sua copa, seus frutos, mas isso tudo acontece no arco de um tempo prolongado. O reino de Deus é assim,
plantada a semente da palavra, pouco a pouco ela vai germinando, vai se desenvolvendo, vai se abrindo no seio da terra e depois brota fora da terra e começa a se manifestar e manifesta a sua beleza, às vezes distante no tempo da semeadura. Reflitamos, portanto, sobre a esperança semeada que aponta tanto para a vida corrente como para a vida eterna. E todas as árvores do campo saberão que eu sou o Senhor, que abaixo a árvore alta e que elevo a baixa. Esse é um texto do profeta Ezequiel, capítulo 17. E nessa primeira leitura, o profeta assegura ao povo de Deus, exilado na Babilônia, que Deus não esqueceu a sua aliança. Ele não se esquece de nós. Não esqueceu as promessas que fez no passado. Apesar de todas as vicissitudes, dos desastres e das crises que as voltas da história comportam, Israel deve sempre confiar nesse Deus que é fiel e que nunca desistirá de oferecer ao seu povo um futuro de tranquilidade, de justiça e de paz sem fim. A profecia de Ezequiel alude certamente à época do exílio. Em meio a tantas dificuldades, o rei Sedecias rompe a aliança com Deus e o profeta eleva a sua voz para lembrar que só no Deus da aliança é que se pode reerguer a esperança para o povo de Israel. Por isso, ele proclama que Deus permanece presente nos sofrimentos do seu povo, uma presença que é redentora. Ele continua a ser o Salvador de Israel, abrindo caminhos de vida e libertação. A fala do profeta se enriquece com imagens da cultura agrícola. Deus, à semelhança de um agricultor, planta um broto, aguarda o seu crescimento, aguarda a floração e os frutos. O Deus de Israel é sempre fiel às promessas feitas ao seu povo. Vendo o plantio, a semeadura, ele dá o incremento. Fidelidade que se expressa no socorro que Deus, com sua graça, levanta o seu povo da sua fraqueza. Mesmo na fragilidade das nossas opções, dos nossos projetos ou da nossa entrega, Deus continua a nos acompanhar no caminho, como fará mais tarde Jesus com os discípulos de Emaús. O profeta Ezequiel é mensageiro forte da esperança de Israel. Esperança que tem um nome: Javé, Senhor dos Exércitos. Esta mesma pedagogia que Deus empregou na antiga aliança, Jesus se serve dela para falar com seus discípulos. Ele usa imagens da sementeira, bem conhecida de todos, mesmo dos que não eram agricultores. Passemos agora ao Evangelho. O reino de Deus, o reino dos céus de Jesus é como o homem que lançou a semente à terra. Do Evangelho de São Marcos, capítulo 4, versículo 26. Nesse Evangelho, Jesus compara o reino de Deus com uma pequena semente, de aparência insignificante, mas capaz de mudar a paisagem do mundo. Ela cresce sem se fazer notada, sem dar nas vistas, sem publicidade, mas tem em si o dinamismo de Deus, um dinamismo capaz de fazer nascer um mundo novo. Esse reino que Jesus, por mandato do Pai, nos veio propor, é um presente de Deus para os seus filhos. A mesa da palavra da odierna liturgia propõe, portanto, a nossa atenção duas breves parábolas: a da semente que cresce sozinha e a do grão de mostarda. Através de imagens tiradas do mundo da agricultura, o Senhor apresenta o mistério da palavra e do reino de Deus, indicando as razões da nossa esperança e do nosso compromisso com o Evangelho no arco da vida presente. Acompanhemos a sugestiva explicação destas parábolas que o saudoso Papa Bento XVI nos legou no Ângelus, do dia 17 de junho de 2012. Dizia ele: na primeira parábola, presta-se atenção ao dinamismo da sementeira. Quer o camponês durma, quer esteja acordado, a semente que é lançada na terra germina e cresce sozinha. O que sustém o agricultor na sua labuta cotidiana é precisamente a confiança na força da semente e na bondade do terreno. Essa mesma parábola evoca o mistério da criação e da redenção, da obra fecunda de Deus na história. Ele é o Senhor do reino. O homem é o seu colaborador humilde, que contempla e rejubila com a obra criadora, com a obra de Deus, e dela espera pacientemente os frutos. A narração final faz-nos pensar na intervenção conclusiva de Deus no fim dos tempos, quando ele realizará plenamente o seu reino. O tempo presente é época de sementeira,
e o crescimento da semente é garantida pelo Senhor. Então, cada cristão sabe bem que deve fazer tudo aquilo que pode, mas que o resultado final depende de Deus. Esta consciência ampara-o no cansaço de cada dia, de maneira especial nas situações mais difíceis. E a este propósito, Santo Inácio de Loyola escreve: age como se tudo dependesse de ti, mas consciente de que na realidade tudo depende de Deus. Também a segunda parábola utiliza a imagem da sementeira. Aqui, no entanto, trata-se de uma semente específica, o grão de mostarda, considerada a menor de todas as sementes. Porém, embora seja tão pequenina, ela está cheia de vida, e do seu partir-se nasce um rebento capaz de romper o terreno, de sair à luz do sol e de crescer até se tornar maior que todas as hortaliças. A debilidade é a força da semente. O romper-se é o seu poder. Assim é o reino de Deus, uma realidade humanamente pequena, formada por quantos são pobres no coração, por quem não confia na própria força, mas na força do amor de Deus, pelos que não são importantes aos olhos do mundo, e, no entanto, é precisamente através deles que rompe a força de Cristo e transforma aquilo que é aparentemente insignificante. A imagem da semente é particularmente querida por Jesus, porque ela expressa bem o mistério do reino de Deus. Nas duas parábolas de hoje, ele representa um crescimento e um contraste. O crescimento se verifica graças a um dinamismo íncito na própria semente e o contraste que existe entre a pequenez da semente e a grandeza daquilo que ela produz. A mensagem é clara. Não obstante exija a nossa colaboração, o reino de Deus é antes de tudo dom do Senhor, graça que precede o homem e as suas obras. A nossa pequena força, aparentemente impotente diante dos problemas do mundo, se for introduzida na força de Deus, não teme obstáculos, porque a vitória do Senhor é certa. E o milagre do amor de Deus, que faz germinar e crescer cada semente de bem espalhada na terra, é um milagre permanente. E a experiência desse milagre de amor leva-nos a ser otimistas, apesar das dificuldades, dos sofrimentos e do mal que nós encontramos. A semente germina e cresce, porque é o amor de Deus que a faz crescer. Somos peregrinos longe do Senhor, pois caminhamos na fé e não na visão clara. Da segunda carta aos Coríntios, a segunda leitura desse domingo. Nessa segunda leitura, recorda-nos que a vida nesta terra, marcada pela finitude e pela transitoriedade, deve ser vivida como uma peregrinação ao encontro de Deus, da vida definitiva, e, portanto, deve ser vivida intensamente segundo a palavra de Deus. O cristão deve estar consciente de que o reino de Deus, de que fala o Evangelho de hoje, embora já presente na nossa atual caminhada pela história, só atingirá sua plena maturação no final dos tempos, quando todos os homens e mulheres se sentarem à mesa de Deus e receberem de Deus a vida que não se acaba. É para aí que devemos tender, é essa a visão que deve animar a nossa caminhada. Animados pela esperança, abraçamos também a irmã morte, como a chamava São Francisco de Assis. Não como um fim inexorável, mas como esperança da passagem para a vida definitiva. Procurando ser fiéis aos mandamentos do Senhor, com o imprescindível auxílio da graça de Deus, nós nos tornamos capazes de agradar a Deus nas intenções e nas obras. Assim, chegaremos ao céu, cujas portas o Senhor voltou a abrir para nós com a chave da sua cruz. Nesta celebração, somos chamados e impelidos pelo grande amor do Senhor, amor por nós, a caminhar de esperança em esperança, como sugeria o moto episcopal do saudoso arcebispo de São Paulo, Cardeal Arnes, ex spe in spem, de esperança em esperança. Queridos amigos, queridos irmãos, nesse itinerário de esperança, nós não estamos sós, o Senhor não nos abandona. Não nos esqueçamos da onipotência suplicante que ora por nós na presença do Altíssimo. A Virgem Maria, que acolheu como terra boa a semente da palavra divina, fortaleça em nós esta fé e esta esperança. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.